Êxodo, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas que deem a volta e acampem-se em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Os egípcios perseguem Israel. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento de Pi-Hairote à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepultura no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: Deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: Não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A fuga pelo Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerras e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas, pouco antes do amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar
e cobrirão os egípcios seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou por meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Olá, seja muito bem-vindo ao Reavivados por Sua Palavra de hoje. Êxodo capítulo 14. Após a saída do Egito, Deus guia os israelitas por um caminho mais longo em direção ao Mar Vermelho, para que não enfrentem guerra imediatamente. Faraó se arrepende de ter libertado os hebreus e decide persegui-los com todo o seu exército. O povo de Israel, ao ver os egípcios se aproximando, entra em desespero e murmura contra Moisés. Ele então responde com fé: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, verso 14. Deus ordena a Moisés que levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Um forte vento oriental sopra durante toda a noite, abrindo caminho no meio das águas. Os israelitas atravessam com os pés enxutos. Quando os egípcios tentam segui-los, as águas voltam e afogam todo o exército de Faraó. Assim o povo teme ao Senhor e crê em Deus e em Moisés, seu servo. Aqui podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Deus guia com propósito, mesmo pelo caminho mais longo. Às vezes Deus não nos leva pelo caminho mais rápido, mas pelo mais seguro. Ele vê perigos que não vemos e prepara o terreno para a vitória. A fé é necessária quando tudo parece perdido. Quando Israel viu o mar à frente e o exército atrás, parecia o fim. Se desesperaram, murmuraram. Mas Deus transforma o fim da linha no começo de milagres. Deus faz um caminho onde não existe. A vitória é do Senhor e não da força humana. Moisés não usou armas nem estratégia militar. Ele apenas obedeceu à voz de Deus. Muitas batalhas da vida se vencem com confiança, oração e silêncio diante do Senhor. A murmuração cega, mas a fé revela milagres. O povo murmurou e quase desistiu, mas aqueles que creram viram o mar se abrir. Não deixe a murmuração roubar sua chance de ver o impossível acontecer. Não deixe a murmuração tomar conta da sua mente e do seu coração. Isso só rebaixa a sua vida espiritual. Mas a confiança, a fé, faz você permanecer inabalável e ver os milagres de Deus ocorrer e o inimigo derrotado diante dos seus olhos. Deus se manifesta quando somos encurralados. O milagre só aconteceu porque o povo foi colocado numa situação sem saída. O nosso impossível é o possível para Deus. Nossos maiores testemunhos nascem em nossos maiores apertos. O mar representa os obstáculos intransponíveis da vida. Moisés representa Cristo, que intercede e abre o caminho para a nossa salvação. Assim como Israel atravessou ileso, seremos libertos da escravidão do pecado e guiados até Canaã celestial. Confie no Senhor. Oremos juntos. Senhor Deus, nos momentos em que estivermos cercados por problemas, ajuda-nos a confiar que Tu estás ao nosso lado, que és poderoso para abrir caminhos onde não há. Perdoa a nossa murmuração e ensina-nos a manter os olhos firmes em Ti, que a nossa fé cresça a cada prova e que possamos testemunhar Teus milagres em nossa vida. Queremos andar contigo como Israel andou, mesmo sem entender os caminhos, Senhor.
Que tua presença vá diante de nós, abrindo o mar e derrotando nossos inimigos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Este foi o Revaz por sua palavra de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar uma mensagem no chat. Que Deus te abençoe. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E até amanhã, se Deus quiser.